Muito boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos, os irmãos dos dois planos da vida que aqui estão, todas as formas de vida, todos os seres da criação que vêm aqui para esta fraternidade, para essa comunhão. Sejam todos abarcados pelo nosso Mestre Jesus, que é o verdadeiro dono deste trabalho, né? É o nosso condutor. E assim eu peço a todos para que vibrem bastante, para que eu possa conseguir falar do Evangelho sem que eu deixe a minha pequenez ser demonstrada, mas apenas as palavras do Evangelho, do Mestre, do amor, da espiritualidade amiga. Então, eu peço, vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir a Deus, nosso Pai, as bênçãos para esta palestra. Senhor, Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, eu peço a permissão para a palestra desta noite, rogando o amparo do mais alto dos céus, para que a palavra aqui, que seja falada, que seja ministrada, que seja reproduzida, seja fiel ao nosso Mestre Jesus. E assim, com a oração que Jesus nos ensinou, é que damos por início dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a todos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus amigos. A palestra dessa noite, o tema dela é a consciência à luz do Mestre Jesus. A consciência, ela tem uma definição muito ampla, né? Se nós formos procurar no Google, procurar nas enciclopédias, procurar na ciência como um todo, ela tem muitas definições. E aí eu gostei de uma definição que eu encontrei falando que ao longo de milênios acredita-se que a consciência é um apanhado de várias ciências. Eu acho que é o mais acertado mesmo, né? E agora, no mês de novembro, muito oportuno falarmos da consciência negra, né? Nós agora, em novembro, nós comemoramos esta data. Comemoramos o que, na verdade, né? Porque é um tema muito dolorido, delicado, trágico. Então, eu acho que a palavra comemoração não é muito, né, o emprego correto, né? Eu creio que o emprego correto é a consciência mesmo, né? A consciência. Mas, quando a gente começa a se debruçar sobre esse assunto, a gente vê que a consciência negra, esta data, ela vem reportar ao nosso irmão quilombola, Zumbi dos Palmares. Em 1695, ele foi assassinado, foi morto. Essa data repercutiu porque ele, por muitos anos, ele ajudou muitos irmãos negros que estavam em busca de socorro, de asilo. E ele conseguiu construir ali ao redor dele, nasceu de uma necessidade dele, mas ele se viu obrigado a auxiliar os outros, porque
uma liberdade. Então ele viu que ele tinha esta obrigação moral de auxiliar aos outros irmãos. E aí foi que nasceu o Quilombo. Mas em 20 de novembro de 1695 ele foi assassinado. E aí o que eu fico assim me perguntando, por que nós levamos mais de 300 anos para reverenciar o irmão? Foram mais de 300 anos. Por quê? Este calendário comemorativo, ele foi concebido em 1971. Começou a ser concebido, analisado. E aí, em 2003, vieram e falaram, é uma comemoração do calendário escolar. Passados alguns anos, 2011, eles falam, não, olha, as regiões que quiserem podem aderir a este feriado. E aí, de 2011 a 2023, aqui era, ali não, aqui comemorava, ali não, né? E somente em dezembro de 2023, ou seja, mês que vem faz um ano, é que ele foi consagrado nacionalmente, né? E ainda é uma comemoração muito pouca, fala-se muito pouco, né? Consciência Negra, 20 de novembro, que bom, não trabalho, fica em casa. Não, não é isso, não é isso. Está se reportando a uma tragédia dentro do mundo, não é só dentro do Brasil, é dentro do mundo, né? Porque o irmão estava aqui no Brasil, mas quantos outros não foram fora, que também fizeram história e também foram sacrificados, foram mártires? Então, consciência negra. Mas aí, eu fico me perguntando, nós temos já uma clareza do que isso significa? Será que temos? Porque houve um filme, O Pai Ó. E esse filme, ele teve uma cena icônica que entrou para as redes sociais e foi exposto no mundo inteiro, porque foi uma cena que não foi combinada. Foi uma cena que o ator, ele naquele momento, ele teve uma inspiração. E ele começou a falar aquelas palavras, e o outro que contracenava com ele, ficou com uma cara absurda, porque assim, não estava entendendo muito, mas no final das contas deu tudo certo, porque retratou o sentimento de uma raça, né? E aí, claro, óbvio, que eu suprimi algumas palavras deste diálogo, porque não era próprio para uma palestra, mas a mensagem ela vai ficar. E eu vou ler para ser fiel. Então, o ator Lázaro Ramos contracenando com Wagner Moura, dois grandes atores. E aí, Lázaro Ramos é o negro, ele pega Wagner Moura fala, você é negro, 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 você é negro. Muito enfaticamente, Lázaro Ramos, ele fala, sou negro. Eu sou negro sim, mas por acaso negro não tem olhos? Hein? Negro não tem mão? Hein? Não tem corpo? Não tem sentido? Não come da mesma comida? Não sofre das mesmas doenças? Não precisa dos mesmos remédios? Quando a gente sua, não sua todo o corpo tal qual um branco? Quando vocês dão porrada na gente, a gente não sangra igual, meu irmão? Quando vocês fazem graça, a gente não ri? Quando vocês dão tiro na gente, a gente não morre também? Ficou icônico essa cena. Icônico. As pessoas se admiraram de tanta grandeza
mesma raça. E o Wagner Moura, que é um grandioso ator, ele ficou embasbacado, porque ele não esperava aquilo e entrou para a história. É a parte mais importante do filme Ó Pai, Ó. Aí eu me pergunto, poxa vida, mas se a gente leva 300 anos para reconhecer uma celebridade, porque podemos falar que ele foi uma celebridade, para os negros que ele salvou, que ele ajudou, ele era o quê? Ele era um pai, ele era uma mãe, ele era um ícone. A gente levou 300 anos, aí Lázaro Ramos vai lá, fala isso e o mundo aplaude, fala, tá certo. Tem algo errado aí. Tem algo errado porque dia 24, domingo, no Globo News, a Cristina Neme, que ela é do Instituto Sou da Paz, ela fala que ainda hoje, nos tempos atuais, negro, ele morre 3 vezes mais que o não negro por armas de fogo. Por quê? Porque é negro, pá. Não pergunta, é negro, morre. E isso já vem ocorrendo, não é hoje, a estatística, ela levou anos para chegar nesse diagnóstico e ela falou que só foi crescendo o número de negros mortos. O não negro, ele está ali na tabelinha ali embaixo. Não estou defendendo que tenham que morrer por arma de fogo, ninguém, não é isso. O que eu estou fazendo comparativo é, o negro é 3 vezes mais marcado do que o não negro. Isso é muito triste. É muito triste, por quê? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Pai. Nós não temos cor. Ou se temos, somos todos da mesma cor. Somos todos iguais. O que ocorre é que quando Deus nos cria lá atrás, e Ele nos dá aquela roupagem, aquela luz, né, para o Espírito, vamos chamar luz, porque não temos o entendimento disso, né? Nós, quando recebemos o livre-arbítrio e começamos a caminhar, a gente começa a cair, chafurdar no lamaçal. E aí uns mais, outros mais ainda, outros um pouco menos. Então a nossa cor, ela vai ficando diferente, porque ela está suja, porque estamos sujos. Porque a gente vai mergulhando, né, no rio das transgressões, das iniquidades. E aí, cada um vai ter um brilho mais opaco, menos opaco, mas quando a gente começa a passar pelo resgate, pelas vicissitudes, fruto de todas as transgressões, a gente começa a burilar. E aí eu faço até uma analogia, né? Quando a gente vê aquele comercial de marca de sabão, que eles pegam, né, uma blusa branca, alva, aí enche de barro, chocolate, molho, enche de tudo quanto é sujeira, bem forte. Depois eles pegam aquele produtinho, coloca lá, lava e sai aquilo assim. Somos nós. Nós vamos ficar assim, né? Nós seremos burilados pelas vidas, pelas existências. E aí, conforme a gente for conseguindo caminhar, nós vamos ficando novamente alvos. Mas no final, na angelitude, você vai olhar, vamos dar um nome aí que a gente conhece, para o anjo Gabriel, para o anjo Rafael, para o anjo Miguel, é tudo da mesma cor. Porque são feitos à imagem e semelhança de Deus, como nós. A gente só está um pouquinho opaco, mas a gente está caminhando, né? Estamos aqui hoje, numa quinta-feira, né? Para falar do Evangelho, então a gente está fazendo força. Então, e aí, quando a gente fala da questão da consciência negra, mas consciência não tem cor, porque nós não temos cor. Então é só consciência.
né? E aí, no livro O Espiritismo, no capítulo 3, no item 127, fala que a consciência é uma recordação intuitiva do progresso feito nas precedentes existências e das resoluções tomadas pelo espírito antes de encarnar. Porém, resoluções essas que muitas vezes esquecemos quando reencarnamos, né? Então, quando estamos lá na erraticidade, a gente tem uma visão mais ampliada, né? E consciência, né? Como eu falei na denominação que a gente procura por aí, é consciência, estar ciente. Então, consciência, estar ciente. Aí, quando a gente lê no Livro dos Espíritos, a pergunta 621, que Kardec pergunta, onde que está escrito as leis divinas? E os espíritos, eles são fantásticos, porque assim, eles vão lá e na consciência. É assim, pronto, na consciência. Então, se quando a gente vai na etimologia da palavra, falar que ciência também tem a denominação de consciência, de estar ciente de si mesmo, e a gente vê que Kardec, no livro O Espiritismo, ele fala que é uma evolução de existência a existência, e quando estamos na erraticidade, temos uma visão maior, mais ampliada, então temos uma ciência maior, né? Então, quer dizer que consciência é a questão do quando a gente está aqui, o que a gente foi e para onde a gente vai. É importante saber de onde a gente veio para não incutir nos mesmos erros. Só é importante saber e não sofrer. Ai, mas eu fui assim, eu fui não sei o quê, não interessa. Não me interessa o que eu fui. Interessa o que eu estou fazendo hoje e o que eu serei amanhã. Então, isso é consciência plena de que somos herdeiros de um Pai de misericórdia, de amor, que nos aguarda. Está lá, braços abertos, aguardando a chegada de cada um de nós. Cada um de nós, preto, branco, amarelo, vermelho, né? Os nomes que nós damos aqui, né? Somos todos do mesmo jeito, da mesma cor, criados da mesma forma e vamos para o mesmo caminho. Este caminho é que vai definir quem vai mais rápido, quem vai mais devagar, mas todos vão. E aí também existe uma antropóloga chamada Margaret Mead. E esta antropóloga, ela foi questionada por um aluno de qual era a primeira noção de cultura, de civilidade, de civilização, né? O aluno, certo que ela iria responder, é o anzol, é aquela cuia, é uma lança feita de uma pedra, de uma rocha, e ela respondeu, um fêmur quebrado, cicatrizado. Ele não entendeu. Assim, um fêmur quebrado, cicatrizado. Aí, se nós estamos falando dos tempos idos, a animalidade ainda era muito forte, né? Nós éramos homens das cavernas, né? E existe um fóssil com um fêmur cicatrizado. Ela explica, no reino animal, o animal quando quebra uma perna, ele morre, porque ele não consegue se levantar para beber água. Ele não consegue sair dali para fugir do perigo, porque ele está sangrando, vem predadores, ele morre, ele não tem tempo de cicatrizar aquele osso. Ele morre antes porque ninguém cuida dele, ele não sai do lugar. Então, quando existe um homem das cavernas,
pernas com um fêmur cicatrizado significa que quando eles fazem lá aquela continha de quantos mil anos foram atrás, ali naquela cultura começou uma noção de civilidade, porque alguém resgatou, alguém protegeu, alguém alimentou, até dar o tempo para o osso curar. Hoje, na tecnologia de hoje, um osso cura muito rápido, né? Mais ou menos 30 dias, dependendo de cada pessoa. Imaginemos sem remédio, sem recursos, quanto tempo essa pessoa foi alimentada, cuidada. Isso é fantástico, porque já mostra a questão da consciência, né? Então, aí eu faço uma comparação. Então, consciência, ela está ligada à sabedoria? Consciência está ligada a tudo que eu estudo e aprendo? Pensando bem, eu creio que consciência está ligado a sentimento. Porque o que mais marca o ser humano nas existências são as emoções. As emoções que ele teve, boas ou ruins, o ódio que ele sente, a raiva, a vingança, o amor, a dedicação. Isso marca existências. A cultura marca, mas não tanto. Então, quando a gente fala de consciência, dentro da luz do Espiritismo, que a regra é muito clara, espíritas, amai-vos uns aos outros, é o primeiro. Segundo, instruí-vos. Não é ao contrário, não é instruí-vos, porque se a gente começa a se instruir muito sem amor, a gente fica arrogante, prepotente, vaidoso, achando que sabemos mais e somos melhores que o outro. Mas quando o amor é o exercício primeiro, quando nós conseguimos colocar este amor sempre na frente de qualquer situação, esse amor, ele traz todo o resto. Por amor você vai estudar para auxiliar. Por amor você vai querer se aprimorar. Por amor você vai fazer todas as outras coisas. Então fica muito claro que a consciência, ela está ligada a sentimento. Ela está ligada a emoções. E aí, dentro dessa narrativa de consciência, dentro dessa narrativa de enxergarmos quem somos, enxergar no outro a igualdade. Eu sou gorda e ele é magro, mas eu enxergo a igualdade dele, igualdade das mesmas condições, a igualdade dos mesmos direitos, a igualdade que temos, a herança divina. Que herança é essa? É o amor. É o amor de Deus para nós. Somos co-criadores com Ele. E nós não herdaremos a casa que eu tenho, um carro que eu tenho, um dinheiro no banco, um calçado, um violão. Não! Isso daí é material, não é isso. Nós herdaremos uma coisa muito melhor. Nossa, eu quero viver para sempre no planeta Terra. Não! Não, a gente tem algo melhor. Todo mundo que Cristo curou morreu, porque tinha algo melhor. Nós temos um mundo celeste para viver, para chegar lá, por merecimento. E isso é fantástico. Isso é. Mas, para isso, eu preciso fazer o quê? Me importar com o próximo. Eu preciso ter consciência de que a dor do próximo é minha. Eu preciso ter consciência que o que acontece com ele me abala, me afeta. Porque emoções, elas abalam, são vibrações que abalam o orbe terrestre. Então a gente fica ali incutido dentro daquilo. Então o ódio que aquele sente me atinge. A dor que aquele sente me atinge. Nós temos que ter essa consciência. Para ilustrar bem essa questão do se importar com o outro, trouxe uma historinha bem lúdica, muito lúdica, mas que eu achei fantástica, né? Que diz que havia um ratinho que presenciou
uma conversa entre o fazendeiro e sua esposa. E aí, dessa conversa, ele percebe um objeto que ele coloca os olhinhos ali no buraco da onde ele estava olhando para a cozinha do fazendeiro. Era uma ratoeira. Ele ficou desesperado, perdeu o chão, não conseguia nem falar, correu, foi buscar apoio da dona galinha. Aí contou para a dona galinha o acontecido. E ela respondeu: desculpe, mas isso não me afeta. Ele triste, porque a amiga galinha não deu atenção a ele, foi procurar o senhor Cordeiro. O senhor Cordeiro ouviu: não posso fazer nada, não me afeta. Ele saiu desconsolado e foi falar com a amiga vaca. A amiga vaca falou: não vai fazer mal a mim, não posso te ajudar. E ele desesperado, e ele naquela agonia, e ele não sabia o que fazer, e resolveu ficar longe da casa. Não foi? Só que na madrugada houve um barulho enorme. E a esposa do fazendeiro foi verificar. A ratoeira pegou o rato. Quando chegou no escuro, ela não viu. Era a ponta do rabo de uma cobra venenosa. A cobra, muito arisca, picou a senhora. O fazendeiro correu a acudir a senhora, mas o veneno já estava tomando conta do corpo dela. Levou-a ao hospital, fizeram o que podiam, veio para casa para deixar sua esposa mais forte, pegou a galinha e fez uma canja. Mas ela não melhorava. E aí começaram as visitas para a casa do fazendeiro, e ele tinha que alimentar, porque fazenda, as pessoas vêm de longe. Ele sacrificou o cordeiro para alimentar as visitas. Mas a esposa faleceu. E aí, para pagar as custas do enterro, ele precisou vender a vaca ao matadouro. No final, só ficou o ratinho. Mas nenhum dos três tinha nada a ver com isso, não é? Não afetava eles. O mal dos maus não é o que faz mal para o mundo, mas é a indiferença dos bons. Essa frase ela é tão recorrente, mas nós não nos damos conta. E a gente precisa dessas histórias, desses artifícios, para começar a entender que sim, tudo que afeta o outro me afeta. Somos irmãos, todos filhos do mesmo Pai. E aí, quem é o maior exemplo de irmandade para a gente, se não o Mestre? Ele deixou o Sermão das Montanhas. Esse sermão, ele é tão rico, ele é tão completo, é uma cartilha para todos nós em qualquer situação, que ele é tão abrangente que ele precisou de vários capítulos no Evangelho segundo o Espiritismo. Vários capítulos para falar pedaço a pedaço, porque é um entendimento tão rico, tão grande, de uma dimensão imensa. E aí o que transcende, né? A cartilha do Sermão da Montanha, com certeza. Mas o que transcende mesmo é quando a gente raciocina que Jesus carregou a cruz. Ele não estava preocupado com o corpo dele dilacerado. Ele não estava preocupado com todos nós, com a indiferença de todos nós. Ele não estava nem um pouco preocupado e nem dolorido, porque a gente ainda era muito inconsequente. Ele simplesmente arrastou a cruz por amor a cada um de nós. É
consciência pelo outro neste orbe terrestre do que a que ele fez para todos nós, para cada um de nós. E aí, para terminar essa palestra, eu deixo com vocês aquele outro irmão maravilhoso, sensacional, que se hoje estamos falando do Cristo, não foi por causa dos apóstolos judeus que disseminaram lá na terra deles, não. Se hoje falamos do Cristo, foi por conta de Paulo de Tarso, que trouxe o evangelho para os irmãos das outras raças, para os irmãos dos outros credos, para os irmãos, independente da cor, da raça, do credo. Ele foi de localidade a localidade, localidade a localidade, e quando não podia ir, escrevia. É por isso que hoje conhecemos Jesus, por uma boa parte do trabalho de Paulo de Tarso, não desmerecendo os apóstolos, não é isso, é que eles eram judeus e trabalhavam ali no meio do seu povo, mas Paulo de Tarso ele enxergou que não eram só os judeus, ele também era meio judeu e meio romano, não eram só os judeus que tinham que ter a ciência e a consciência da grandiosidade do Cristo. E aí, eu fecho a palestra desta noite com a frase imortalizada de Paulo de Tarso, quando ele diz: não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. E assim, eu finalizo com esta personalidade grandiosa, para que nós possamos refletir, né? E termos mais consciência de sermos mais irmanados, mais fraternos. E quando eu falo nós, eu também, né? Porque o meu calcanhar de Aquiles é a condução na volta para casa. Mas é um treino, eu sei, Deus só vai me tirar desse treino quando eu tiver aprendido a lição. Mas é isso, meus irmãos. E assim, eu convido a todos para fechar os nossos olhos, para fazermos a prece de encerramento, rogando ao mais alto dos céus as bênçãos divinas para a nossa cura, para a nossa consciência de quem somos, para onde vamos e o que podemos fazer para ir mais rápido. E assim, Deus Pai Todo-Poderoso, através do Mestre Jesus, é que pedimos, envia as vibrações de amor para este orbe terrestre. Senhor, alcance a todos os nossos irmãos, alcance a todos eles em qualquer forma de vida que se apresentem. Senhor, vai em busca daquele desesperado que não te conhece. Coloca o lenitivo nas mãos daquele que rola de dor. A comida na mesa do faminto, o calçado, o agasalho, o teto. Mas acima de tudo, Senhor, o amor, a fraternidade, a união. Todos nós, juntos, irmanados, fraternos, de joelhos a louvar a Deus todas as bênçãos e dádivas que pela misericórdia nos chegam. E assim é que pedimos a permissão para findar a palestra desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. E aos irmãos eu agradeço. Tenham uma boa noite e que Jesus abençoe a todos nós. Fiquem com Jesus.